Irmãos, grande alegria estarmos aqui reunidos em nome do Núcleo Espírita Aristides Monteiro para mais uma noite de estudos e reflexões. Esse estudo que nós realizamos aqui online todas as segundas-feiras a partir das 20 horas. Lembrando que o NEAM realiza palestras de segunda a sábado. E no domingo tem a campanha do quilo. Nas terças até sábado nós temos palestras presenciais. Então, lembrando que palestra é tratamento, nós temos várias oportunidades de realizarmos este tratamento que é indicado, que nos ajuda bastante. Boa noite a todos que aqui se encontram. Vera, bom dia, doutor Irineu, nosso diretor mediúnico, Vilma, dona Silvia Valoar, nossa presidente, Marcílio, todos os irmãos que estão chegando, encarnados e desencarnados. Vamos colocar a água para fluidificar, aproveitar este momento também para entrarmos em sintonia com o alto, aproveitando esses estudos e essas reflexões que serão trazidas hoje pelo nosso amigo Elias Machado. Elias, palestrante da noite. Boa noite, meu amigo, seja muito bem-vindo. Elias, que é da Associação Espírita Emissários de Jesus, lá do Engenho do Meio, e que gentilmente vem trazer aqui as suas palavras, uma reflexão. Levanta e anda, a cura em Bethesda. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Um grande abraço fraterno em nome do NEAM, um grande abraço fraterno da nossa casa, a sua casa também. Muito obrigado. E que essa união das energias, das boas energias das nossas casas, nós possamos contagiar vários corações no caminho evolutivo. Exatamente, irmã. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito bom, que coisa boa. Então, para que a gente possa dar início à parte da palestra e aproveitarmos bastante que o nosso palestrante vai trazer, eu vou ler uma pequena mensagem que é do livro Ajuda-te, de Frederico Menezes, que é editado pelo Espírito Marta. É o item 28, eu só vou ler um fragmento, que ele faz parte da prece de São Francisco de Assis, que diz: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. E ele faz a seguinte reflexão: coloca-te em posição de instrumento da vida. Quem anseia sentir a presença divina em si mesmo, oferta-se como instrumento, em meio às conturbações do mundo, para a veiculação da paz. Pacificando-se, torna-se pacificador, asserenando onde a exaltação ameaça ruir os relacionamentos, dulcificando onde o amargor e a aridez ameaçam fenecer vidas, apaziguando onde a violência ameaça estender seus tentáculos, enfatizando a reconciliação onde a desavença institui muros de dolorosas separações, emitindo energias de calma onde se localizam focos de perturbações ou almas em estados de tensão emocional. Ergue-te cada manhã, reafirmando teu compromisso com o novo mundo que nascerá, reunindo força e determinação a fim de atingir os objetivos da paz. Teu exemplo, por menor que seja, será significativa contribuição ética, espiritual, envolvida com os anseios da pacificação. Eu acho que a leitura dispensa comentários, depende de nós, a paz começa em nós. Então, que a gente possa refletir sobre esses ensinamentos, de servirmos como instrumento da paz para o bem do mundo, para o bem de todos que estão ao nosso redor. Vamos à nossa prece. Pai de infinito amor e bondade, Mestre Jesus, divino amigo, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais um dia de estudos e reflexões, amparados sobre essas duas casas que se unem neste momento. Que os corações de todos que aqui chegam possam ser tocados. Que todos que aqui chegam possam receber os bálsamos e as luzes necessárias aos seus tratamentos. E que o palestrante dessa noite seja intuído, Pai, no teu amor, a trazer para os nossos corações as palavras que possam refletir em nossos corações e transformar as nossas vidas.
sob amparo da espiritualidade, em nome de Aristides Monteiro, mentor espiritual do Núcleo Espírita Aristides Monteiro. Damos por iniciados os trabalhos desta noite, passando a palavra ao palestrante. Bom trabalho, meu amigo. Fique com Deus. Amém. Boa noite a todos os irmãos e irmãs do NEAM, todos os simpatizantes da doutrina espírita, enfim, todos os internautas que nos acompanham nesse momento pela rede mundial de computadores. A nossa querida irmã começou aí com uma mensagem do meu amigo Fred Menezes. Eu fiquei me lembrando aqui do meu amigo. É uma mensagem muito importante, né? Que fala de sermos e nos tornarmos instrumentos de Deus para a realização do reino de Deus a ser implantado no coração dos homens. Então, nós viemos aqui, como a nossa irmã já anunciou, nós representamos a Associação Espírita Emissário de Jesus, que fica no bairro do Engenho do Meio, e eu venho aqui, né, pela primeira vez na forma virtual, né, participar dos trabalhos dessa casa, que eu já tive a honra de conhecê-la fisicamente, e acho que em agosto a gente vai comparecer lá de novo, pela misericórdia de Nosso Senhor, tá, fisicamente. Mas tem a oportunidade, então, de iniciar também esse trabalho na forma virtual. E a minha alegria é a mesma alegria de que se eu estivesse lá fisicamente, né? E nós viemos, então, aqui trazer, como sempre, um singelo trabalho, um trabalho de reflexão sobre o Evangelho de Jesus, a doce e sublime melodia do Rabi da Galileia, né? Aquela canção sublime que a gente escuta em nossos ouvidos ao longo da nossa vida e precisamos deixá-la fazer parte, né? Conduzir as nossas ações, essa canção, como uma sinfonia de amor. E nós viemos aqui, então, trazer uma reflexão sobre o Evangelho de João, tá? Como todos sabem, são 4 evangelhos, né? Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, e o último evangelho a ser, eu não digo a ser publicado, mas o último a ser confeccionado, digamos assim, né? Porque os evangelhos, eles foram publicados 300 anos após a vinda física de Jesus ao planeta Terra. Mas o Evangelho de João, tá? De João Evangelista, ele foi o último a ser elaborado pelo próprio evangelista, e é um evangelho que tem a característica, diferentemente dos outros, ele não é somente descritivo, ele tem um componente afetivo muito forte, tá? Muito forte, e ele nos faz belíssimas incursões sobre passagens da vinda, né, do nosso mestre aqui no planeta, na forma material. Hoje nós vamos, então, ler o capítulo 5, tá? Quem quiser acompanhar aí, pode pegar no seu celular ou a sua Bíblia mesmo, seu Novo Testamento, pode pegar o capítulo 5 do Evangelho de João, tá? Que vai falar da cura de um enfermo na piscina de Betesda, tá? Betesda, ela tem um significado. Betesda significa casa de misericórdia, né? De modo que hoje nós estamos trabalhando aqui em uma casa de misericórdia que é o NEAM, tá? O Núcleo Espírita Aristides Monteiro é uma casa de misericórdia que divulga o Evangelho de Jesus pela doutrina espírita. Mas por que a gente, então, vai fazer essa incursão no Evangelho de João? Porque lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, exatamente na introdução, no parágrafo 6º, Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina espírita,
ele nos ensina e ele nos alerta que o Espiritismo é a chave para a compreensão de todos os livros santos da humanidade, a compreensão do Velho Testamento, do Novo Testamento, do Bhagavad Gita, do Alcorão, da Torá, do Talmud, de todos os livros santos da humanidade, o Espiritismo serve como uma chave para a compreensão. E olha, minha gente, quando a gente usa a chave do Espiritismo, a gente começa a compreender. As coisas começam a se revelar. Mas a importância de nos atermos aos princípios espíritas é muito grande. Nós não podemos nos afastar nunca da codificação, porque é justamente ela que nos permite essa compreensão segura das intenções de Jesus no seu Evangelho e também para quem puder, num momento posterior, no Velho Testamento, muitas passagens do Velho Testamento que nos pareciam obscuras, de repente começam a se iluminar à nossa frente, porque o Espiritismo tem esse condão. E no capítulo 5 do Evangelho de João, Jesus, que havia curado o filho de um funcionário do reino judeu, ele então se dirigiu com seus discípulos para a cidade de Jerusalém, né? Os judeus daquela época, eles tinham 3 grandes festas, como ainda tem hoje, mas na época essas festas eram comemoradas de uma forma muito mais efusiva e mais presente, como nos dias de hoje. E naquela época, então, Jesus, como um bom judeu, né, nasceu judeu, viveu como judeu e morreu como judeu, os seus discípulos todos eram judeus também, né, a maioria era da Galileia, mas eram judeus pela crença religiosa. Então, todos eles, nessas 3 grandes festas, eles acorriam a Jerusalém. Eles vinham dos confins de Israel. E olha que Israel era um reino que tinha algumas províncias, como a Samaria, como a Galileia, que ficava ao norte, como a Judéia e Idumeia, que ficava ao sul, como a Decápole, e como outras pequenas províncias que constituíam a grande Israel. E Jesus, que costumava dizer que viera para as ovelhas perdidas da casa de Israel, de modo que ele poucas vezes saiu dos limites de Israel, indo até a Síria ao norte. Algumas vezes ele foi à Síria. Mas ele, então, seguiu para Jerusalém numa dessas 3 grandes festas. Vamos lembrar quais eram essas festas? Tem uma festa que a gente lembra. A primeira festa é a primeira que eu me lembro, porque eu gosto muito dessa festa aqui. A festa da Páscoa nossa, né? Eu me desvirtuo totalmente porque eu adoro chocolate, né? E nessa festa a gente come muito chocolate. Mas a festa da Páscoa entre os judeus, ela lembrava a libertação do povo hebreu do jugo dos egípcios, né? Aquela fuga do Egito que foi conduzida e liderada pelo profeta Moisés. Moisés que nem queria liderar essa fuga, né? Ele se negava a fazer isso, mas Deus fez convites muito interessantes e ele acabou aceitando, e ele foi o grande profeta hebreu que libertou o povo hebreu dos 400 anos de escravidão. Então, a Páscoa lembrava o momento em que os hebreus pintaram as portas, né, das suas casas com o sangue do cordeiro, e os espíritos, os anjos do Senhor que passavam por aquelas portas, reconheciam as casas como casas de hebreus. E eles, então, foram libertados por Moisés. Então, a Páscoa dos judeus lembrava a libertação, como ainda lembra até hoje. Tinha uma outra festa que lembra a nossa festa aqui, que é a festa de São João.
Porque as civilizações antigas, todas elas tinham uma grande festa anual dedicada às colheitas, a agradecer aos deuses, né, no caso das outras civilizações, as colheitas do ano. E no caso dos judeus, agradecer ao Senhor pelas bênçãos recebidas nas colheitas. Então, era a festa de Pentecostes. Ela lembrava, então, lembra o nosso São João. Ela não faz inveja na gente, né? A gente tem a nossa festa de São João aqui, temos o nosso Pentecostes, então não faz inveja a gente, não. E tinha uma terceira festa, era a festa dos tabernáculos. Tabernáculos, para quem não sabe, significa tendas, cabanas, barracas. É a mesma coisa, é um sinônimo. A festa dos tabernáculos lembrava ao povo judeu o período que os hebreus ficaram no deserto, porque eles permaneceram no deserto das Arábias naquela época 40 anos. Moisés ia para cima, ia para baixo, ia para o norte, ia para o sul, ia para o leste, para o oeste, e não saía do deserto porque ele precisava descontaminar o coração e o seio moral daquele povo de todas as contaminações culturais e religiosas do povo egípcio. Eles, então, precisavam voltar a ser o povo do Deus único, né? Cultuar o monoteísmo, lembrar das alianças com Deus feitas anteriormente por Abraão e os grandes patriarcas, né? E Moisés fez tudo isso, mas ele precisava liderar aquele povo com um pulso firme, né? E ele passou, então, 40 anos no deserto, de modo que nem mesmo Moisés entrou na Terra Prometida. Daquela geração, aquela primeira geração que foi libertada do Egito, ela praticamente não entrou na Terra Prometida. Foi entrar alguns da segunda geração e a terceira geração em diante é que foi ocupar a Terra Prometida. E os judeus, então, lembravam todo ano, na festa dos tabernáculos, os momentos em que o povo permanecia no deserto, nos seus tabernáculos, nas suas tendas, nas suas cabanas, e ali eles recebiam durante o dia nuvens que cobriam aquele sol inclemente do deserto, cobria o povo para que ele não sofresse tanto com a ação do sol e com o calor causticante. E à noite, Deus mandava uma coluna de fogo para iluminar a escuridão do deserto, o que já nos lembra que Deus sempre manda uma coluna de fogo para iluminar as escuridões dos nossos desertos pessoais. Mas muitas vezes a gente não costuma enxergar essa coluna de fogo que se apresenta em nossas vidas. Por isso, nós estamos buscando o Evangelho do Cristo para poder sintonizar melhor a presença de Deus em nossa vida. E ali, então, eles lembravam, em Jerusalém, em um dia, e nesse dia eles acendiam 4 tochas enormes de 25 metros no pátio das mulheres no Templo de Salomão, e foi ali que Jesus declarou, quando foram acender as tochas, ele declarou que ele era a luz do mundo, e não aquelas tochas que estavam ali, e escandalizou todos os fariseus e os judeus ali em Jerusalém. Jerusalém ficava apinhada de pessoas. Alguns estudiosos dizem que era uma cidade muito grande, que naquela época, alguns dizem que tinha 50 mil habitantes, outros dizem que tinha 200 mil, eu já vi estudiosos dizendo que tinha 500 mil. Bem, a gente não sabe exatamente a quantidade, mas era uma cidade enorme. E imagine, então, quando todos os judeus de Israel e de outros confins do mundo acorriam para Jerusalém, ficava uma multidão enorme naquela cidade, era todo mundo se empurrando, e exatamente nessa condição que Jesus entrou com seus 12 discípulos, entrou pelas portas do Templo de Salomão, que ficava ao sul. E logo em frente, quando ele entrou, em frente do portão, ao sul, ficava o tanque de Siloé, que significa, em aramaico e hebraico antigo, significa o enviado. Siloé, o enviado. E Jesus, então, entrou com seus discípulos e ficou observando aquele tanque, um monte de judeus ali se lavando as suas oferendas, porque para adentrar ao portão
que dava acesso ao pátio dos homens e ao templo de Salomão, propriamente dito, todos precisavam se lavar. E se lavavam nas águas sagradas do tanque de Siloé, e tinha uma multidão ali muito grande. Era muita gente se empurrando naquele dia. Né? E era o dia da festa, né? Como se fosse o nosso dia 23 de junho, né? Que é o dia de véspera de São João. Era um dia desses. E as pessoas indo e vindo e se empurrando, aquele monte de gente falando, e Jesus normalmente em silêncio, e eles tinham uma grande característica. Jesus, ele ainda hoje faria isso. Ele sempre contrariava o senso comum das pessoas. Quando as pessoas esperavam que Jesus fosse fazer aquilo que ela estava pensando, Jesus fazia uma coisa que ninguém tinha pensado e que iria aproveitar beneficamente todas as pessoas presentes. E ele, naquele dia, naquele momento, ele não agiu diferente. Jesus adentrou aquele portão, observou o tanque de Siloé, viu aquele monte de gente e meio que se desvencilhou dos seus discípulos e seguiu pela lateral do muro que dava acesso ao pátio dos homens do templo de Salomão. O templo de Salomão era um templo gigantesco, um templo enorme, né? Um templo muito grande. Ele foi totalmente destruído, mas se nós fôssemos hoje construir mentalmente um templo de Salomão, seria uma construção muito maior, eu acredito, do que o centro de convenções de Olinda, né? Uma coisa gigantesca. E ali, então, lá no final, do lado norte, né? O lado leste para norte do templo de Salomão, havia um outro tanque. Era uma outra piscina muito grande, que era do tamanho de um campo de futebol. Por que eu digo com tanta propriedade que era do tamanho de um campo de futebol? Porque todos os arqueólogos e estudiosos duvidavam dessa passagem do capítulo 5, dizendo que não existia esse tanque de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia. Só que no século XIX, arqueólogos ingleses e escavadores descobriram e comprovaram a existência desse tanque de Betesda. Ele realmente existia e ficava próximo ao portão das ovelhas, porque o templo tinha vários portões de acesso, como as cidades daquela época, né? Elas eram muradas e tinham vários portões de acesso. E há 300 anos antes de Jesus, o rei Neemias havia construído essa piscina para que as ovelhas entrassem ali pelo portão, se lavassem na piscina e depois fossem oferecidas em holocausto dentro do templo de Salomão. Né? Eles faziam sacrifício dessas ovelhas, das ovelhas que fossem puras, que não tivessem manchas, e eram lavadas ali, então, naquela piscina. Mas, 300 anos depois, ao tempo de Jesus, esse tanque servia para as pessoas se lavarem nele, tá? Se lavavam com um propósito. E nós vamos ler agora aqui para vocês entenderem melhor. Capítulo 5. Cura de enfermo na piscina de Betesda. Diz assim: depois disso, por ocasião de uma festa dos judeus, Jesus subiu a Jerusalém, porque Jerusalém ficava numa colina. Existe em Jerusalém, junto à Porta das Ovelhas, uma piscina que em hebraico se chama Betsaida, ou Betesda, com 5 pórticos. Então, ela tinha 5 escadinhas de acesso. Aquelas escadinhas que a gente vê nos filmes, né? E quem já viu o filme aí do Império Romano sabe que as piscinas tinham as escadinhas. Mas essa também tinha uma escadinha bem no meio. E acreditem vocês que quando escavaram essa piscina no século XIX, ainda existia água nela. Quem for a Jerusalém pode ir lá olhar esse tanque. Até hoje tem água nesse tanque de Betesda. Também descobriram que havia um templo romano próximo à piscina de Betesda. Vejam, os fariseus que proibiam a Jesus que curasse no sábado, os fariseus que eram cheios de retóricas, os fariseus que eram exigentes no cumprimento da lei,
eles faziam vista grossa para um templo romano que havia ao lado ali, no finalzinho, lá num puxadinho do templo de Salomão. Vejam quanta hipocrisia, né? Por isso Jesus disse que venceu o mundo, mas o mundo de hipocrisia, de falsidades, não é verdade? E ali, então, havia um templo romano dedicado ao deus Esculápio, ou Asclépio, como queiram chamar, que era o deus que curava as pessoas pelas águas. Era o deus dos soldados romanos, um deus dos médicos romanos. Então, todas as pessoas que ficavam ali naquele tanque de Betesda tinham a crença de que seriam curados naquelas águas. Vamos continuar nosso texto aqui do Evangelho, que a gente vai entender melhor. Sob os pórticos, né, as escadarias, deitados pelo chão, havia uma multidão de doentes, cegos, coxos e paralíticos, ficavam esperando o borbulhar da água, porque o anjo do Senhor se lavava de vez em quando na piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fosse agitada, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Então, imagina, minha gente, um tanque desse nos dias de hoje, as pessoas já tinham se matado já há muito tempo, né? Uma água que cura de qualquer doença, imagina, mas eles ficavam ali, doentes, cegos, coxos, paralíticos, ficavam exatamente ali, esperando que um anjo de Deus descesse de tempos em tempos e mexesse com o seu dedo nas águas. A crença deles era que o primeiro que pulasse ali ficava curado de qualquer moléstia. Vejam só, está escrito aqui, minha gente. Não estou inventando, não, está aqui mesmo, viu? Lá no capítulo 5 do Evangelho de João, tá? E Jesus, então, que contrariava todo mundo, ele se dirigiu direto a essa piscina, a essa multidão de doentes. O verdadeiro anjo do Senhor, o Espírito puro, o governador espiritual do planeta Terra se dirigiu a uma piscina onde havia uma multidão de pessoas doentes de toda sorte. Imagina só. Eles esperando que o anjo de Deus mexesse na água, mas o anjo do Senhor, o verdadeiro anjo, o Espírito puro, estava indo ao encontro deles e eles não sabiam. Vamos lá. Muito bem, então eles ficavam esperando, né? Encontrava-se ali na piscina, encontrava-se ali um homem doente há 38 anos. Tá? Um homem paralítico. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que já estava assim há muito tempo, perguntou-lhe. Vejam o que eu acabei de falar para vocês que Jesus contrariava. Agora vocês vão ficar impressionados com a pergunta que Jesus fez. Então, a gente imagina vários tipos de pergunta, né? Que Jesus está indo para lá, uma piscina cheia de gente doente. Imaginemos nós que Jesus poderia chegar ali e curar todas aquelas pessoas, não é verdade? Vocês concordam comigo? Muito bem. Poderia curar todos, logicamente, um espírito puro, da mais alta envergadura, né? Das altas paragens celestes, né? Um governador espiritual da Terra e de mais 5, 6 planetas, sei lá quantos. Então, ele poderia promover curas infinitas naquele dia. Mas, vejam só, Jesus fez uma pergunta para o homem. A pergunta foi a seguinte: queres ficar são? Olha só, minha gente. Se estava todo mundo ali querendo ficar são, Jesus pergunta para o homem se ele quer ficar são. Né? Aí a gente já diz, pô, então o cara disse, eu quero ficar são. Né? Se fosse eu diria na hora, eu nem pensava duas vezes. Eu já me atirava em cima de Jesus ali, eu quero, me cura. Mas não era eu que estava ali para fazer essa vergonha, logicamente, mas era o paralítico que estava há 38 anos ali. Né? 38. E antes da resposta dele, eu fiquei, esse cabeção que está aqui, que vocês estão vendo, ele é muito curioso. E eu fiquei curioso com esses 38 anos. Por que está esses 38 anos aí? Qual é a finalidade de ter... Não podia ser 45, podia ser 12, podia ser 70, 150, né? Mas 38 anos. Por que 38 anos? Eu fiquei com essa pulga atrás da orelha e fui pesquisar.
Eu leio esses textos e saio fazendo minhas pesquisas e procurando a fonte e procurando a autenticidade no que eu pesquiso também. E eu descobri uma coisa interessante. A expectativa de vida ao tempo de Jesus era de 40 anos de idade. Então, esses 38 anos estão aqui para que hoje a gente veja que esse homem estava ali a vida inteira. Vamos dar um desconto? Vamos dizer que ele tinha 50 anos de idade. Mesmo assim, ele foi jogado ali, porque foi jogado uma criança com 10 anos de idade. Foi jogado ali a própria sorte, ele era paralítico, não se mexia, dependia sempre dos outros. Então, a família deve tê-lo abandonado ali, porque ele estava ali há 38 anos. Estava a vida inteira. Expectativa de vida naquela época era 40 anos. Né? Não significando dizer que a pessoa vivia 40 e morria, não. Mas a expectativa média de vida do ser humano, um ser humano na condição de doente que aquele homem estava ali, ele não tinha uma expectativa de vida muito grande, não é verdade? E ele estava ali a vida inteira, minha gente. Foi para isso que colocaram 38 anos aqui, para a gente perceber isso. E Jesus, então, perguntou, queres ficar são? E o homem, então, responderia sim, né? 99,9% dos homens responderiam sim. O resto diria não, né? Se o cara está ali para ficar curado, ele não iria dizer não, mas tem sempre um Elias Machado, que é do contra, que vai dizer não, né? Esse cara ele sempre é do contra, ele quer contrariar, então ele diz não, né? São as respostas esperadas. Mas aquele homem, ele estava acostumado com aquele modelo de vida. Aquilo ali era a vida dele inteira. Ele não conhecia outro tipo de vida, a não ser aquela de ficar esperando a cura à beira de um tanque miraculoso. Ao redor de um tanque de uma crença pagã. Ele estava ali esperando a cura e ele não conhecia outro tipo de vida. Ali ele fazia xixi, fazia cocô, tomava água, dormia, acordava, passava o sol, passava a noite, passava o frio, passava o verão. Era a vida inteira ali. Ali ele se alimentava, ali ele recebia alimentos, né? Fazia suas necessidades, fazia tudo ali, em cima de trapos sujos, um cobertor, acredito, é um cobertor sujo, endurecido pelo grude da sujeira ao longo do tempo, né? E aquele homem, então, deu a resposta que ninguém esperava. Ele disse, vejam só, o homem que estava acostumado com aquele tipo de vida, e aqui é interessante a gente raciocinar, porque nós estamos aqui para fazer um estudo, né? Imaginemos nós que, às vezes, a criatura humana ela é submetida a tanta dor, a uma condição de vida tão difícil, que, às vezes, ela se acostuma com aquela vida que ele está levando. Aquele modelo de vida dele já é um modelo de vida sem esperança. Ele já não acredita, nem pensa mais em acreditar que aquilo vai melhorar um dia. E ele fica assim. Deixa a vida me levar, né? Como diz aquele rapaz lá da música. Deixa a vida me levar, se acostuma com o padrão de vida, se acomoda na sua zona de conforto, por pior que seja, mas as pessoas se acomodam e não acreditam mais numa mudança. Elas meio que se entregam na vida, né? A maioria das pessoas é assim. Elas vão levando a vida já sem nem saber mais para onde estão indo. Já não sabe mais onde quer chegar. Num passado um tanto quanto distante, a pessoa tinha planos, tinha sonhos, principalmente quando se é jovem. Mas depois a vida vai passando e a pessoa entra num tipo de vida, de repetição, que já não sabe mais onde ele quer chegar. E como diria o coelho de Alice no País das Maravilhas, né? Ele perguntou para onde Alice queria ir, ela disse que não sabia. Ele disse, bem, então, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer endereço serve, né? Qualquer destino serve. E nós, às vezes, nós entramos nesse tipo de situação filosófica. Nós não sabemos para onde queremos ir, então qualquer destino serve. Nos acostumamos e precisamos reagir a esse estado de coisas. Não podemos ficar assim como esse homem, aceitando aquela condição de vida, aquele modelo de vida que não é bom para ele.
E ele então disse para Jesus: Senhor, Senhor, veja só. Veja o que ele diz: Senhor, não tenho quem me jogue na piscina. Veja, em vez de dizer sim ou não, ele faz fofoca. Né? Olha a maledicência aí trabalhando, né? Na boca do necessitado, a maledicência trabalhando. É preferível a maledicência. Eu não tenho quem me jogue na piscina. Aqui vem um grande questionamento. Espírita. Jesus fez essa pergunta. Jesus foi aquele homem no meio de uma multidão, e a primeira pergunta que a gente faz: por que Jesus foi só naquele homem? Porque aqui nessa passagem ele só vai naquele homem. Tinha uma multidão de pessoas doentes, por que ele vai só naquele homem? Porque ele já andava na sua túnica um exemplar de O Livro dos Espíritos rascunhado que um dia ele ia entregar a Allan Kardec. Jesus foi naquele homem por uma coisinha chamada merecimento. É o merecimento. Né? Como a gente atinge o merecimento, segundo a doutrina espírita? A gente atinge o merecimento pelo arrependimento sincero, né? Não é verdade? Vamos lembrar? Arrependimento sincero. Não adianta a gente querer enganar. Pode enganar o mundo inteiro, mas nunca enganará a Deus nem a sua própria consciência. Arrependimento sincero pela expiação e pela reparação. Note que quando você já expiou, você já pode começar a reparar. E você já está no merecimento. Porque reparação já é merecimento. E aquele homem, ele já havia se arrependido, ele já havia expiado o tempo suficiente e Jesus considerou que já estava no tempo dele começar a reparar. E foi até ele. Doutrina espírita. Jesus falava de espiritismo o tempo todo. Espiritismo, se nós tirarmos o espiritismo aqui do Novo e do Velho Testamento, não vai sobrar nenhuma página para a gente ler. Talvez só a capa. Mas ele estava falando de espiritismo com atitudes. Depois ele foi a um homem, ele foi aquele homem e perguntou para o homem se ele queria ser curado. O que é isso? Jesus respeitando a lei do livre-arbítrio. Nós, criaturas humanas, observem, ainda hoje, nós, seres humanos, podemos tirar a vida de outros seres humanos. Não é triste isso, mas é verdade. Ainda hoje, enquanto nós estamos aqui conversando, um irmão meu e seu está tirando a vida de outro irmão nosso. Infelizmente. A humanidade ainda tem essas barbáries. Por isso, o reino de Deus ainda não está instalado no coração dos homens. E tem muito trabalho para ser feito. Por isso, nós precisamos ser como a irmã leu na mensagem de hoje. A mensagem do nosso amigo Fred. Ser instrumentos da paz de Deus no mundo, o tempo todo. Nós temos que nos oferecer para instrumentos, sem esperar retribuição, fazer o bem sem ostentação, sem querer nada em troca, porque o amor por si mesmo se basta, minha gente. Quando você estende a mão ao próximo, aquele ato já se basta a você mesmo. Você já está sendo recompensado por você mesmo. Já tem uma infinidade de reações químicas benéficas dentro do seu próprio organismo físico. Já está acontecendo uma transformação na sua vida e neurônios que estão dormindo estão sendo ativados em nome do bem, em nome do amor, em nome da caridade. E Jesus, então, respeitou o livre-arbítrio e o homem falou. Mas como o homem não disse nem que queria, nem que não queria, Jesus, então, deu 3 ordens. Porque ele foi ali com um propósito. Ele disse para o homem assim, veja aqui. Disse-lhe Jesus, vou ler as palavras que estão aqui no Evangelho. Levanta-te, toma teu leito e anda. Imediatamente o homem ficou curado. Tomou seu leito e se pôs a andar. Nos conta lá no livro A Gênese, tem essa passagem do tanque de Betesda. Quem tiver curiosidade ainda hoje pode olhar. Na Gênese tem. Lá onde fala dos milagres de Jesus. Tem lá essa passagem do tanque de Betesda.
Nossa querida irmã Amélia Rodrigues, em um dos seus livros, ela descreve esse momento aqui do paralítico de Betesda, um momento em que as entidades bondosas e superiores já estavam trabalhando nessa criatura, preparando-o para essa cura, para esse sinal. De modo que o seu corpo começou a ser modificado na sua estrutura energética. E ali foi ocorrendo de uma forma maravilhosa a cura daquele homem. E ele se levantou. Quem tiver um interesse também, depois eu posso indicar esse livro também. Eu não lembro exatamente, mas eu acho. Eu tenho todos os livros dela, eu acho, para quem quiser. Tá? Mas tem lá, ela relata essa passagem. E naquele momento, então, Jesus falou basicamente de doutrina espírita. O levanta-te não é senão Jesus falando da lei do trabalho. Usa os instrumentos que tu tens na tua vida, as nossas paralisias morais, as nossas cegueiras morais, aquilo que interfere na nossa vida, o nosso orgulho, o nosso egoísmo, nossa vaidade, o autoconhecimento que nos permite enxergar essas nossas imperfeições, ele precisa do levanta-te. O levanta-te nada mais é do que aquilo que a gente escuta quando entra na casa espírita pela primeira vez. A gente escuta alguém lá na tribuna falando, faça a sua reforma íntima, e isso é lei do trabalho. É você mexer em você mesmo. É você olhar para você e se auto-reconhecer. É você encontrar em você mesmo as suas próprias imperfeições sem precisar que os outros apontem. E trabalhar em si mesmo, como uma pedra bruta, se autoburilar. Tirar de dentro da pedra bruta a obra-prima do amor. Porque nós podemos fazer isso. Por pior que seja a nossa situação, nós sempre podemos trabalhar a nós mesmos. E o trabalho também inclui estender a mão ao próximo, porque amarás a teu próximo como a ti mesmo e a teu Deus acima de todas as coisas. E para amar o teu próximo como a ti mesmo, precisa amar a si mesmo, né? Mas também precisa amar a Deus. E se você não ama a Deus, como é que você pode amar a seu próximo? Se você diz que ama seu próximo, mas não ama a Deus, não é possível. Para amar o próximo, tem que amar a Deus. Para amar a Deus, tem que amar o próximo. Porque quando nós olhamos no olho do necessitado, além de nos enxergarmos nele, nós podemos encontrar a presença de Deus. Porque Deus está aí, dentro de você. Está aqui, dentro de mim também. Deus está em nós. Nós podemos encontrar Deus uns nos outros, o tempo todo. E é pelo amor em movimento. Por isso é a caridade. A caridade é a lei do trabalho acontecendo, minha gente. A caridade, ela não precisa que você vá única e exclusivamente para uma casa espírita, para uma obra assistencial. A caridade você já pode começar a fazer agora, aí dentro da sua casa, no seu ambiente de trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde você estiver com os estranhos. O tempo todo você pode ofertar a caridade aos seus irmãos. Esse é o levanta-te. Levanta-te da tua paralisia, Elias Machado. Levanta-te. E ele disse ainda, toma teu leito. Também estava falando do espiritismo, né? Lá, o Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina em uma das bem-aventuranças, nos fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, não é verdade? Aquela lição nos fala daquela virtude tão importante à criatura humana, aquela virtude que coloca a criatura humana com os pezinhos no chão, aquela virtude que um dia fez o nosso irmão Zaqueu descer daquele galho e botar o pezinho no chão lá na frente de Jesus, porque Jesus, ali naquele momento, nos dava uma lição de que às vezes nós nos envaidecemos demais na árvore do conhecimento e ficamos nos achando
que estamos lá em cima, mas nós não estamos lá em cima. Nós temos que botar nosso pezinho aqui no chão para enxergar a realidade e sentir o chão firme aos nossos pés, que é o chão da humildade. É o mesmo chão da humildade que fez o Mestre Jesus descer no sermão do cenáculo, daquela mesa da Santa Ceia, para lavar os pés dos discípulos, né? E os discípulos não queriam, e ele nos dava uma lição de humildade mais uma vez. Né? Então, o toma o teu leito significa, quando receberes uma bênção na tua vida, não te esqueças de Deus. Não te esqueças da presença divina na tua vida, porque tu também és divino. Vós sois deuses. Ele disse isso no Sermão da Montanha, né? A gente tem que lembrar. Então, ele diz para nos lembrarmos das nossas origens. Porque a criatura humana, minha gente, aqui mesmo aconteceu isso. Ela recebe a bênção, a primeira coisa que ela faz é virar as costas para Deus. O homem na dor lembra de Deus. É o filho pródigo, lembra do filho pródigo? Quando ele sentiu a dor da fome, ele lembrou de quem? Da casa do pai. E o pai estava lá com os braços abertos. Deus sempre está com os braços abertos para nós, porque Deus não castiga ninguém. Quem castiga é a nossa própria consciência, não é verdade? A doutrina nos esclarece isso. Então, o toma teu leito é levar conosco a nossa origem, nunca esquecermos de onde nós saímos. O quanto nós precisamos continuar na vida sendo humildes, sendo as mesmas pessoas, sem ser modificado pelo orgulho, pela vaidade e pelo egoísmo. Antes, usar todos os instrumentos e as bênçãos de Deus na nossa vida, cada vez mais em benefício do nosso próximo. A partir de nós pode brilhar a luz, e essa luz se reencontrar com a luz que vem do céu, que é a luz de Jesus. E vamos lá. E ele diz ainda, ele dá mais uma ordem. Levanta, toma teu leito e anda, minha gente. Mais uma vez, Jesus foi lá no livro 3º de O Livro dos Espíritos nos falar de uma das leis morais. Agora ele nos fala da lei do progresso. Do quanto precisamos compreender a necessidade de estarmos sempre progredindo, de cada vez nos humilharmos para nos exaltarmos moralmente. Porque quem se exalta será humilhado. Quem se humilha será exaltado pelo Senhor. Será exaltado moralmente. Né? Nós seremos elevados de nós mesmos. E nós precisamos compreender que uma vida de acomodação, uma vida de lugar comum, uma vida de zona de conforto que está tudo certinho, para que mexer em time que está ganhando, a gente tem que mexer sim, porque é uma necessidade. Até as pedras evoluem. Vejam que um carvão mineral um dia se torna uma pedra preciosa, que é o diamante. Todas as coisas no universo estão se transformando. O próprio planeta Terra fica o tempo todo feito aquele cubo mágico, né? Aquelas placas tectônicas se mexendo. Ele está em constante transformação. Nosso planeta viaja no universo a 137 mil quilômetros por hora, sabiam disso? A gente está numa nave espacial e não imagina. E tem gente que não acredita em OVNI, né? Nós estamos dentro de um OVNI. Mas tudo na vida se transforma. A natureza nos ensina isso todos os dias. Basta a gente captar e entender melhor. E Jesus, então, disse para o homem, anda, toma teu leito, levanta, toma teu leito e anda. Anda na tua vida, porque tu estás recebendo a bênção do Senhor. E ali, naquele momento, o homem se levantou. E Jesus pôs o homem para andar. E o que era aquele dia? Um dia de sábado. E aí começou a complicação para Jesus, e mais na frente ele nos deixa a brilhante lição. Ele faz primeiro uma pergunta: o homem foi feito para o sábado ou o sábado foi feito para os homens? Não é? A gente que é espírita fala disso com uma naturalidade. Logicamente que o sábado foi feito para os homens.
E não o homem foi feito para o sal. O descanso que se fala aqui mesmo no Velho Testamento é exatamente o homem deixar na sua vida um espaço para Deus, para cultuar a Deus, para adorar a Deus, para se devotar a Deus na sua vida. Porque Deus é a nossa própria vida e nós precisamos estar em constante comunhão com Ele. Porque Jesus, né, se vocês olharem aqui no Evangelho, ele orava o tempo todo. Ora, o nosso governador espiritual orava o tempo todo, e às vezes a gente acha que nem precisa, não é verdade, meus irmãos? Nós precisamos sim. Aqui é o meu alarme, que já está chegando no nosso horário, né? Que é o relógio não é espírita, eu coloquei no alarme aqui, daqui a pouco a minha irmã aparece, a gente já vai finalizar. Mas o interessante aqui que eu falei para vocês, o que aconteceu no momento que esse homem foi curado? Ele virou as costas para Jesus. Nem perguntou o nome, gente. E foi para o templo de Salomão. Porque as pessoas que eram leprosos, paralíticos, que tinham doenças incuráveis, eles eram considerados mortos para a sociedade. Eles nem pisavam na sinagoga, nem no templo de Salomão. E ele, então, como agora estava vivo, ele saiu feliz da vida e foi direto ao templo. E pelo menos ele se lembrou de ir ao templo, né, de adorar a Deus. E pelo menos ele cumpriu um dos seus protocolos necessários, né, que é a gente lembrar de Deus na hora de uma bênção. Mas a criatura humana, ela costuma ser assim. Recebeu a bênção, esqueceu totalmente da vida religiosa, né? Nem pisa mais no seu templo, nem na igreja católica, nem no templo evangélico, e nem no centro espírita. Ou tipo aquelas pessoas que, quando sente que tem alguma coisa errada na sua vida, eu vou lá no NEAM para tomar um passe, porque eu estou precisando. Ora, e quem não precisa de um passe? Todos nós que estamos aqui nesse mundo de provas e expiações, estamos em tratamento. Quem é que não precisa de um passe? Então, a gente precisa estar no NEAM todos os dias, né? 25 horas por dia. Mas nós ainda precisamos compreender melhor o que significa a nossa comunhão com Deus. Né? E esse homem foi ao templo. Ele foi ao templo para prestar a sua homenagem e cumprir a lei mosaica que previa que, quando recebesse uma cura, se apresentasse ao sacerdote, e ele foi. E lá o sacerdote fariseu perguntou quem o havia curado. Ele disse que não sabia. Não sabia nem o nome. Né? E Jesus havia saído de fininho dali. Mas quando ele estava saindo do templo, eis que Jesus o encontra. E agora Jesus declarou espiritismo, gente. Não tem outra coisa para a gente falar. Jesus olhou para o homem e disse assim: vejo que estás curado. Agora, cuidado, para não pecares de novo, para que não te suceda algo pior. Ora, gente, vamos olhar as entrelinhas. Como assim pecar de novo? Se aquele homem estava ali a vida inteira, desde criança. Que pecado tem uma criança para receber uma condição daquela? Logicamente, Jesus deve ter falado para ele assim, eu vou me atrever a interpretar agora. Ele deve ter dito: olha, você recebeu a bênção, tá, nessa existência, você estava espiando os erros, os imprevistos, os equívocos da sua vida pregressa, e agora estavas espiando, mas já espiaste, agora vai para a reparação. E cuidado, porque a quem muito foi dado, muito mais será pedido. Não peques mais, para que não te suceda algo pior. À medida que nós sabemos, maior será a reação. A lei de causa e efeito. Jesus falava de causa e efeito e da justiça da reencarnação, que é a maior prova da justiça de Deus na vida do homem, deixando sempre aberta uma porta para o seu arrependimento por meio do nascer de novo, para poder expiar as suas próprias imperfeições diante do tribunal da sua consciência. Esse é o nosso Pai bondoso, meus irmãos. Essa lição aqui do homem na piscina de Betesda nos mostra um mundo onde estava todo mundo ali na piscina de Betesda, e um mundo egoísta, um mundo vaidoso, um mundo maldoso que não tinha capacidade de estender a mão ao próximo, um homem paralítico que dependia dos outros para colocá-lo no tanque, na água, quando a água mexia. E não é assim a nossa humanidade hoje, gente.
as pessoas se negam a ajudar umas às outras. Mas nós, espíritas, principalmente aqui no NEAM, nós não fazemos isso. Nós fazemos, sim, acontecer o amor. Então, que nós pensemos que quando estivermos à beira dos tanques de falsa esperança da vida, dos tanques de Betesda da vida, a gente saiba que ali não está o Deus e nem o verdadeiro anjo, porque o verdadeiro anjo é o Espírito puro, chamado Jesus, que nos oferece a sublime canção para que a gente compreenda pela ótica da doutrina espírita e leve uma vida melhor a partir de hoje. E eu deixo a seguinte mensagem para todos nós, inclusive para mim mesmo. Levanta, toma teu leito e anda. Muita paz para todos. Muito obrigado pela atenção dispensada a esse pobre necessitado na noite de hoje. Devolvo a palavra à querida irmã. Meu amigo, somente gratidão. Como foi bom aprender mais sobre o Espiritismo, com uma passagem lindíssima, tão bem fundamentada como você trouxe para a gente hoje. Eu passaria assim, horas e mais horas escutando você, Elias. E realmente receba assim, um abraço fraterno. Receba um abraço fraterno em nome do NEAM, por ter facilitado assim, tantos entendimentos. Nós precisamos ouvir mais e mais vezes, ouvi-lo, por isso que eu já comecei a explorá-lo, você sabe. Nós estamos aqui com o nosso querido amigo, que eu já pedi para ele uma nova data em agosto, para que a gente possa escutar. Ele esteve semana retrasada, está aqui com a gente hoje, porque nós temos muito. Deus nos colocou, você, nas nossas vidas, é porque há um propósito, para que a gente realmente possa levantar, tomar o nosso leito e andar. Obrigada, meu amigo. Que Deus te abençoe imensamente. Amém. Obrigado. Igualmente. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a presença de todos os irmãos e amigos que aqui estão, relembrando que palestra faz parte do tratamento. Quando nós estamos escutando palestras, esses momentos em que não só nós estamos sendo contemplados, aqueles irmãos que se encontram conosco, que são trazidos pela espiritualidade para escutar também. Então, divulguem. É importante esses momentos de estudos e aprendizados, para que a gente possa realmente ir dando um passinho cada vez mais na senda evolutiva. Lembramos que o NEAM está aberto, realizando as suas palestras, os tratamentos de saúde. Nas segundas-feiras nós temos o estudo do Evangelho, também neste horário, a partir das 20 horas. Participem do estudo do Evangelho com o NEAM. Temos também a campanha do Quilo aos domingos. E a casa continua aqui, com a sua efervescência, tentando cada vez mais transformar as vidas de cada um, né? Trazer a luz para cada um possa transformar as suas vidas, um cadinho que seja. Vamos devolver a palavra ao nosso amigo Elias, para que ele possa, gentilmente, trazer a prece de encerramento aos trabalhos. Por favor, meu irmão. Ok. Então, nesse momento, vamos manter nossos pensamentos elevados em comunhão com o Evangelho de Jesus. Oremos. Senhor Deus, nosso Criador, nosso Pai bondoso, soberanamente justo e bom, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Ó Senhor de misericórdia e amor, em nome de Jesus, o Rabi da Galileia, em nome de Maria Santíssima, Mãe da humanidade, em nome do mentor espiritual dessa casa de oração, amor e trabalho, Aristides Monteiro, e todos os benfeitores espirituais e materiais que trabalham nessa instituição em nome do amor, em nome do bem maior. Pedimos a devida permissão para encerrar esse trabalho de exposição pública doutrinária na noite de hoje, Senhor. Mas rogamos que derrame sobre todos nós, ó Deus, derramai a tua paz, que a tua paz invada nossas vidas, Senhor, e nós sejamos multiplicadores dessa paz entre todos os nossos irmãos.
Rogamos, ó Deus, que o teu amor esteja presente, inflando e inflamando nossos corações, para que saibamos estender a mão ao próximo, para que compreendamos em nossas vidas todas as oportunidades evolutivas que temos de poder servir e sermos instrumentos do teu amor e da tua paz. Pedimos, Senhor, que a tua luz, que a tua coluna de fogo esteja sempre presente, Senhor, nos desertos escuros das nossas vidas, das sombras exteriores e interiores que nós carregamos, Senhor. Que esteja em todos os momentos a iluminar e a indicar o verdadeiro caminho da verdade e da vida, Deus. Que nós saibamos entender o Evangelho do Cristo e que ele é um Evangelho de ação, um Evangelho vivo, para que nós façamos o que Jesus fazia como modelo e guia de todos nós. Que a tua mão repouse agora, Senhor, sobre nossos lares, sobre nossas casas, nossos ambientes de trabalho, sobre todos os nossos entes queridos, amigos e aqueles que sejam nossos inimigos encarnados e desencarnados, Senhor. Porque somos todos, somos irmãos e somos teus filhos, ó Deus. Ó Senhor, glória a ti nas alturas, ó Deus, e paz na terra a todos os homens e mulheres de boa vontade. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe. Que assim seja. Que assim seja, com a permissão de Aristides Monteiro, que possamos encerrar os trabalhos da noite de hoje. Gratidão, um forte abraço fraterno a todos. Tchau, tchau. Obrigado pela oportunidade.